Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13.10. Instruções dos Espíritos. Beneficência exclusiva. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho. Hoje vamos observar e refletir sobre o último item do capítulo 13, sobre beneficência exclusiva. Bons estudos. São Luís, Paris, 1860. A beneficência é bem compreendida quando se limita às pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo partido. Não, é principalmente o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, pois todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes e, antes de socorrer o necessitado, não consulta a sua crença, nem a sua opinião, seja qual for, seguiria ele o preceito de Jesus, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz, por ter uma crença diferente da sua? Que o socorra, pois, sem lhe questionar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será este um meio de fazer que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Comentários. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5, 43, 48. Jesus orienta o amor ao próximo, a todo aquele necessitado de amparo e auxílio. Oferecer a beneficência àqueles que discordem de nossa crença ou opinião, é passar por cima do orgulho, passar por cima das diferenças materiais e olhar o próximo com os olhos do Espírito, que vê no necessitado um irmão que carece de amor, que vê naquele que contesta as verdades de Deus, como um irmão necessitado de tempo, que apesar da discordância de opiniões e vontades, trabalha e serve, oferecendo seu melhor, tal qual Jesus ensinou. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso, e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Lucas 10, 25, 37. A parábola do bom samaritano é um grande exemplo quando se trata da beneficência exclusiva. No exemplo de Jesus, passou pelo homem caído e quase morto, um sacerdote, que era o religioso de seu tempo, sempre bem vestido, falava bem e compreendia as leis de Moisés, mas apesar de seu papel religioso de amparo e auxílio, passou reto, uma vez que aquele homem caído, nada lhe daria em troca. Passou também o levita, que era um aprendiz dos sacerdotes da época, mas também nada fez, uma vez que o necessitado em questão não era um homem culto e da lei. Mas passou um samaritano ali perto, que por ser de Samaria,
era considerado impuro pelos sacerdotes da época. O samaritano ajudou o necessitado e fez o que pôde, para lhe amparar a desventurança que sofreu. Assim demonstra o Cristo, que as falsas aparências de caridade, nada são aos olhos de Deus, e o verdadeiro amor ao próximo, é aquele que ampara e acolhe, servindo sempre, como fez Jesus. Vamos observar uma história narrada por Humberto de Campos, irmão X, para fecharmos nossas reflexões de hoje. Em nome de Jesus. Quando João Higueira partiu da terra, ardia ele no ideal de fazer o bem. Espírito prestimoso, não adquirira, no entanto, merecimento para grandes alturas. Era preciso trabalhar mais, estudar mais. Por isso, Nicésio, o benfeitor que desde muito tutelara, foi claro no conselho, ao recebê-lo no espaço. João, você, para elevar-se, precisa mais tempo entre os homens. Para quê? Indagou, surpreso, o recém-desencarnado, que aspirava aos cimos. A fim de aprimorar-se, através do serviço em nome de Jesus, falou o guia. E acrescentou: além disso, você deixou no mundo a filha pequenina. Rosalva precisará de você. Lembrou Higueira o laço mais forte que o prendia na terra. Sim, Rosalva. O anjinho que a esposa inconsequente lhe deixará nos braços, quando seguirá no encalço de aventuras inferiores. Desde a separação da companheira, entrará ele em duras lições de entendimento para esquecer, mas ficará a menina. Recordava agora. Antes de libertar-se do corpo físico, entregará aos cuidados de pobre amigo, que se prontificou a interná-la em humilde orfanato. Oh! Deus, como poderia esquecer a filhinha que deixará mal saída do regaço materno? Higueira começou a chorar, contudo, Nicésio consolou-o. João, seja forte. Você recomeçará aqui suas tarefas, em nome de Jesus. Tem um grupo de amigos encarnados, junto do qual permanecerá você em atividade, repartindo forças e atenções, entre o burilamento próprio e o amparo à criança. Sim, sim, acentuou o interpelado em pranto copioso, procurarei servir, servir. E realmente, desde então, escolhendo a legenda em nome de Jesus, João Higueira passou a ajudar em casa do Dr. Vicentino de Freitas, distinto advogado que tentava adaptar-se à doutrina espírita. A esposa, Dona Guiomar, aquecera em formar uma equipe doméstica para estudos do Evangelho, a qual se juntara Dona Clélia, uma cunhada viúva, e seus 2 filhos, Martinho e Luiz Paulo. Eram, desse modo, 5 aprendizes à mesa, quando Higueira ocupou a mediunidade de Dona Clélia, pela primeira vez, dando-se a conhecer como sendo o mensageiro que passaria a servir ao conjunto, mais diretamente. Emocionou-se, chorou e pediu a inspiração divina. E, desde aquele instante, foi promovido pela família confortada e alegre ao posto de irmão João. 2 vezes por semana reunia-se o grupo e o amigo espiritual velava, fiel. Mas não só isso. Era compelido a trabalho diário. Os serviços do Dr. Vicentino reclamavam-lhe assistência, a saúde de Dona Guiomar pedia abnegação, os problemas de Dona Clélia multiplicavam-se e os rapazes não lhe dispensavam apoio na luta íntima. 2 filhinhos de Dona Guiomar surgiram no berço. Higueira fora o pajem vigilante, desde os primeiros dias da gestação, amparando e providenciando. Os gêmeos, Jorge e Jarbas, eram seguidos por ele, quais se lhe fossem rebentos do coração. Atalaia incansável. Passes magnéticos a rodo para que os meninos se ajustassem. Enfermagem no sarampo e auxílio na coqueluche. Socorro contínuo ao campo orgânico de Dona Guiomar, que aleitava dificilmente. Bálsamo invisível nos nervos do Dr. Vicentino. E, no setor de Dona Clélia, concurso incessante. Mas, na esfera sentimental dele mesmo, o pobre espírito de João Higueira acompanhava, agoniado, os padecimentos da filha. Rosalva despedira-se do orfanato, já crescida, para servir na copa de família abastada e, aos 14 de idade, já sofria vexames. O primogênito da casa perseguia e injuriava a mocinha. Muitas vezes, o irmão João comparecia às preces e estudos, no lar dos Freitas, de alma em frangalhos, no entanto, nunca faltava. Os filhos do Dr. Vicentino cresceram. Luiz Paulo e Martinho conquistaram diplomas nobres. E Higueira, no batente, alentando a cada um.
À vista de tamanho devotamento, toda a família condecorava-lhe o nome com referências especiais. O irmão João é o herói da caridade que conhecemos, dizia Dona Clélia, entusiasta. Espírito algum nos ensinou a prática da virtude, tanto quanto ele, rematava Dona Guiomar, fazendo gesto confirmativo com a cabeça. Estimulado por semelhante carinho, Higueira, certo dia, tomou decisiva resolução. Insistiu mentalmente com a filha para sair da luzida residência em que se achava na bica de grave queda moral. Rosalva, na primavera dos 20 anos, estava desfigurada, abatida. E tão atormentada se via na trama dos pensamentos inferiores que não resistiu, de modo algum, às sugestões do espírito paterno. Pôs-se a deambular, rua afora, acompanhada de perto por ele, que a conduziu, mecanicamente, para o lar do doutor Vicentino de Freitas, estuante de otimismo e ternura. A família, à noitinha, aguardava reunida o momento exato do evangelho, quando a jovem tocou a campainha. Recebida no caramanchão de acesso, falou, inspirada por Higueira. Via-se abandonada, pedia trabalho honesto, era órfã sozinha. Mas o doutor Vicentino, algo ríspido, explicou que não precisava de empregada. Dona Guiomar esclareceu que não dispunha de possibilidades para examinar a proposta. E Dona Clélia, mais generosa, deu-lhe 20 cruzeiros para um lanche, recomendando-lhe fosse à casa da esquina próxima, onde, segundo ouvirá dizer, necessitavam de cozinheira. Rosalva retirou-se em lágrimas e, além do portão, ouviu Dona Guiomar que comentava, severa. Deve ser uma perdida qualquer. Ao que Dona Clélia ajuntou com sarcasmo. De moça que se oferece, Deus nos livre. Transcorrida meia hora, os componentes do círculo reuniam-se à mesa. Todos reverentes, em atitude submissa. Fim da prece de abertura, foi lido e minuciosamente interpretado o formoso trecho sobre a beneficência. Em seguida, o amigo espiritual incorporou-se em Dona Clélia para o serviço do passe curativo, entretanto, como jamais acontecerá no curso de quase 20 anos, o benfeitor guardava silêncio, mostrando sinais de imensa amargura. Que houve, irmão João? Perguntou o doutor Vicentino. Você, triste? Higueira, porém, fez um sorriso desapontado e respondeu, paciente. Não se preocupe, meu amigo. Tudo vai bem. E concluiu. Continuemos trabalhando, em nome de Jesus. Irmão X. Humberto de Campos. Comentários. Nessa história, observemos a beneficência exclusiva praticada pela família de Dr. Vicentino, que muito abalou e prejudicou o irmão João. Tal qual o sacerdote na parábola do bom samaritano, que deixou o homem caído quase morto, à mercê da sorte. Fizeram o mesmo. E como um grande exemplo cristão, irmão João, seguiu trabalhando e amparando aquela família, mesmo tendo negado o auxílio para sua filha, sem que o soubessem, praticando e exemplificando o amor ao próximo. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13, item 10. Mateus 5, 43, 48. Lucas 10, 25, 37. Contos desta e doutra vida, Irmão X, capítulo 10, em nome de Jesus.